Yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias. Desigualdade de raça, desigualdade de gênero, desigualdade na educação, dificuldade na saúde. Eu quero ver se a gente faz uma campanha para tornar o mundo mais humano. E você lo pode fazer. Você pode. O seu corpo não será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais papais. Quem será o próximo Papa? Papa Francisco decidiu simplificar as cerimônias fúnebres dos pontífices, inclusive a dele próprio. Um Papa que narra o próprio enterro, Francisco decidiu que o seu corpo não será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais papais. O mesmo vale para os que virão depois dele. O de Bento XVI foi o último corpo exposto fora do caixão. Estou revisando o ritual para que os papas sejam velados e enterrados como qualquer filho da igreja, disse Francisco. Fazer 2 velórios era excessivo. Que haja apenas um e com o Papa já no caixão, como em todas as famílias. Não haverá mais cerimônia de fechamento do caixão. Tudo será feito na mesma cerimônia. O Papa Francisco confirma que prefere ser levado à igreja de Santa Maria Maggiore, com a qual tem grande conexão espiritual, e não à Basílica de São Pedro. Será o primeiro a ser sepultado em outro lugar desde Leão XIII, em 1903. No livro El Sucessor, do jornalista espanhol Javier Martínez Brocal, lançado hoje na Espanha, Francisco revela que, apesar da união profunda entre ele e Bento XVI, a existência de 2 papas dividiu a Igreja. Francisco afirma que o secretário particular de Bento XVI, Monsenhor Georg Genswein, mantinha o Papa emérito em isolamento e que o secretário apoiou cardeais ultraconservadores que acusaram Francisco de heresia depois que ele se posicionou a favor das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Bento XVI deu razão a Francisco. Logo depois da morte do Papa emérito, o seu secretário publicou um livro falando da convivência entre os 2 pontífices. E sobre isso o Papa Francisco comenta: que no dia do funeral tenha sido publicado um livro que fala mal de mim, contando coisas que não são verdadeiras, é muito triste. Lamento que Bento XVI tenha sido usado. Vivi isso como uma falta de nobreza e de humanidade. Francisco revela ainda detalhes do conclave que elegeu Bento XVI em 2005. Conta que impediu que cardeais sabotassem a eleição de Joseph Ratzinger e que depois os 2 decidiram juntos quem deveria ser afastado por vazar documentos secretos do Vaticano. O Papa Francisco fez muitos elogios a Joseph Ratzinger, afirmando que ele foi um progressista durante o Concílio Vaticano II, nos anos 1960, que modernizou os ritos da Igreja. E depois, em 2013, a renúncia significou um gesto muito avançado, disse Francisco. Esposa, pega o discurso. Desigualdade de raça, desigualdade de gênero, desigualdade na educação, desigualdade na saúde. Eu quero ver se a gente faz uma campanha para tornar o mundo mais humano. E você lo pode fazer.
Se puede. Yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. Y la iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos deja de ser iglesia. Todos tienen cabida. Quem será o próximo Papa? Quem serão os possíveis sucessores do Papa Francisco? Um dos nomes mais fortes é o do italiano Pietro Parolin, o secretário de Estado do Vaticano. Ele é um diplomata experiente e um dos braços direitos do Papa Francisco. Se eleito, Parolin pode ser a continuidade das reformas que Francisco iniciou. E que tal um Papa asiático? O cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, é um nome que vem ganhando força. Carismático e próximo dos mais pobres, Tagle pode ser a escolha perfeita para uma igreja mais inclusiva e global. Mas nem todos buscam mudanças. O cardeal Robert Sara, da Guiné, é um dos líderes mais conservadores da igreja. Defensor da liturgia tradicional, ele pode ser a escolha para quem deseja um retorno às raízes mais clássicas do catolicismo. E não podemos esquecer do cardeal Christoph Schönborn, da Áustria. Um intelectual respeitado, ele é visto como uma ponte entre conservadores e progressistas. Será que ele pode ser o candidato de consenso? E a África? O continente com o maior crescimento de fiéis pode ter seu primeiro Papa moderno. O cardeal Peter Turkson, de Gana, e Dieudonné Nzapalainga, da República Centro-Africana, são nomes que representam a força da igreja no continente africano. Mas afinal, quem será o escolhido? A verdade é que o conclave é cheio de surpresas. O Espírito Santo, segundo a tradição católica, guia os cardeais na escolha do próximo líder. E como dizem, quem entra no conclave como Papa sai como cardeal. E você, quem acha que será o próximo Papa?